Bom, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Boa Noite Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. Último vídeo desse domingão. Domingo, meu amigo, de jogo treino. O primeiro, inclusive, jogo treino da equipe principal do Vasco da Gama. E uma goleada, 7-0 contra a equipe do Porto Real. Payet, Verratti e companhia marcaram os gols dessa vitória não importante, entretanto empolgante do Vasco da Gama nessa tarde de hoje no nosso CT. A gente, é claro, vai falar sobre essa primeira partida, assim como também vamos trazer outras informações importantes. Tivemos aí hoje o anúncio de uma novidade para, inclusive, o CT Moacir Barbosa. O Vasco tem, a partir de agora, uma nova comissão técnica permanente. A gente vai falar sobre isso aqui com vocês nesse Boa Noite Gigante, assim como também trazer outras novidades importantes sobre o mercado da bola. Temos muitas notícias nesse Boa Noite Gigante que chega aí agitado, movimentado e de muitas informações para todos vocês. Entretanto, antes de começar o vídeo, vascaíno, rapidinho aqui, como a gente sempre faz no nosso canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez no canal do Gigante Vasco. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco. Esse daqui, para você que não sabe, é o canal do torcedor vascaíno e nós estamos aqui todos os dias, 3 vezes por dia. Temos o Acorda Vascão, que sai sempre às 7 horas da manhã. Temos o Fala Gigante, que é o segundo vídeo, saindo sempre pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, que é o terceiro e último vídeo do dia, saindo sempre pela parte da noite. Eu, Lucas, conto muito com a presença e a participação de todos vocês aqui no nosso canal. É de suma importância você estar junto aqui conosco. Então, você aí, vascaíno, que curte o canal do Gigante, se inscreva e, acima de tudo, deixe o seu like. O YouTube está segurando o nosso conteúdo. Eu venho sempre comentando isso com vocês. Então, preciso muito do seu like para que a gente continue postando vídeo, para que a gente continue o nosso trabalho. Então, o seu like é o apoio, é o fundamento do nosso canal. Larga o dedo no like, no joinha, no gostei e ajudem o nosso crescimento. Show! Vambora então, torcedor vascaíno. Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. Quero começar aqui primeiramente com vocês, esse Boa Noite Gigante, falando sobre o mercado da bola. À tarde, eu trouxe, no Fala Gigante, a informação inicial do Luca Orejano. Vocês acompanharam o Fala Gigante? Caso sim, já deixem aí nos comentários. Caso não, eu te aviso. O Cruz Azul do México formalizou uma oferta por Luca Orejano. E, sinceramente, a gente já esperava que isso fosse acontecer. O Luca Orejano foi um atleta que o Vasco compra em 2023 junto ao Vélez Sarsfield pelo valor de 3 milhões de dólares, algo em torno de, na época, 16 milhões de reais. O Orejano faz uma boa temporada, ao meu ver, em 23, mas por ser uma temporada de adaptação, ele teve dificuldade de se adaptar ao Rio. Ele joga bola, joga bem, consegue fazer gols, mas não consegue se adaptar ao futebol carioca. O Vasco, sabendo disso, e o Orejano pedindo um empréstimo ao Cincinnati FC. Só que no Vasco em si, em 23, a gente viu a bola que o Orejano jogava. Tanto que, mesmo diante dele ter batido na tecla e falado que não queria permanecer no Vasco, o torcedor vascaíno queria que ele permanecesse na última temporada porque sabia da qualidade dele. Entretanto, ele não quis ficar, ele quis sair, o Vasco o liberou e o emprestou ao Cincinnati FC. Mas quem pouco entende de futebol já sabia que no futebol norte-americano ele ia sobrar, e sobrou. O Luca Orejano foi considerado um dos grandes nomes do futebol norte-americano, marcando nessa última temporada exatamente, só confirmando, 12 gols e dando 5 assistências. Melhor número de Luca Orejano durante toda a sua carreira. E isso despertou interesse de outros clubes, que procuraram o Vasco, que o Vasco havia emprestado o Orejano ao Cincinnati, mas os direitos econômicos ainda permaneciam vinculados ao Vasco da Gama. Entretanto, a diretoria da 777 Partners, a diretoria do ex-diretor executivo Alexandre Matos, foi uma diretoria tão ruim sob o comando do Vasco, que na cláusula de opção de compra do Luca Orejano, junto ao Cincinnati durante esse empréstimo, tinha um valor de 3 milhões de dólares. Exatamente o mesmo valor que o Vasco pagou por Orejano, o Vasco colocou para o Cincinnati pagar por ele. Então o Vasco ele saiu num prejuízo, o Cincinnati adquiriu o ponta argentino, e aí hoje o Luca Orejano é um jogador que tem os seus direitos econômicos ligados ao clube norte-americano. E nesse momento, diante de todo o destaque de Luca Orejano no Cincinnati, clubes o procuram. O primeiro foi o Cruz Azul, que colocou na mesa
do Cincinnati, o dobro do que o Cincinnati pagou por Arejano. Cincinnati colocou na mesa do Vasco da Gama um valor de exatamente... o Cruz Azul colocou na mesa do Cincinnati um valor de exatamente 6 milhões de dólares. Na cotação atual do dólar, algo em torno de 38 milhões de reais foi o que o Cincinnati recebeu para vender Luco Arejano. O Vasco recebeu do Cincinnati 18. O Cincinnati recebeu do Cruz Azul 38. Informações iniciais é que o Cruz Azul que o Cincinnati rejeitou, essa primeira proposta feita pelo Cruz Azul. A proposta foi recusada porque o Luco Arejano é um grande jogador e o Cincinnati vai aguardar outras propostas porque acredita que vai conseguir vender o jogador por um valor superior a 40 milhões de reais. E aí, é o que eu disse a vocês lá no Fala Gigante. Todo dia sai na rua um esperto e um malandro. Aliás, um esperto e um bobo. Um malandro e um bobo. O Vasco foi o bobo da vez. O bobo da corte. Que vende um craque por um valor irrisório. Enquanto isso, o esperto malandro, que foi o Cincinnati, vai lucrar em cima dele. É complicado. Olha, meu amigo torcedor, a vida realmente não tá fácil em absolutamente nada. É um ponta, né? Um ponta que o Vasco da Gama tanto procura e tem dificuldade de achar no mercado. Hoje aí, por exemplo, não vou nem me prolongar muito no vídeo, o canal Atenção Vascaínos, ele trouxe uma informação. Eu vou ser sincero a vocês, tá? Quando eu tenho que ser sincero, eu sou. Eu já tinha essa informação há muito tempo. Há muito tempo mesmo. Então, olha a barulheira, né? Mas enfim. Qual é a informação? A informação, meu amigo torcedor, é a seguinte, tá? Que o Vasco da Gama, ele negocia em sigilo com um atacante que pode chegar para ser titular. Essa informação foi dada há poucos minutos atrás pelo canal Atenção Vascaínos. E eu volto a repetir. Eu já tinha essa informação há bastante tempo. E vou além. É um ponta esquerdo sul-americano que o Vasco já negociou com ele em outras janelas de transferências. Volto a repetir. Essa informação dada pelo canal Atenção Vascaínos, que o Vasco negocia em sigilo com um atacante que chegue para ser titular, eu já tinha há bastante tempo. Lucas, se você já tinha há bastante tempo, por que você não a divulgou? Eu acho meio sem sentido eu virar aqui para você e falar que o Vasco negocia com um nome que eu não sei. Não tem muita coerência, né? Eu acho que, com todo respeito ao Atenção Vascaínos, a quem deu essa informação, mas eu acho que a partir do momento que você tem que dar uma informação, você tem que a dar a completo. Em qualquer área do jornalismo tem que ser assim. Qualquer área. Você não pode dar uma informação jogada. Você tem que dá-la com todos os detalhes possíveis. Então, assim, internamente, já haviam me passado essa informação de que o Vasco tinha negociações bem avançadas com um ponta esquerdo sul-americano, que já foi alvo e já sentou para conversar com o Vasco da Gama em outras janelas de transferências. Entretanto, é claro, o negócio à época não havia andado. E nesse momento há uma expectativa que o negócio ande. Então, complementando uma informação dada hoje pelo canal Atenção Vascaínos, para a gente não ficar aí sozinho, né? Para que a gente não dê essa informação tão dada assim. A informação é essa. Realmente, o Vasco negocia com o nome, entretanto, ainda não temos esse nome e estou na busca por esse jogador. Assim que tiver novidades, é claro, trarei a vocês. Show, Vascaíno! Bom, torcedor vascaíno, um recado rápido a você e um pedido de ajuda. A gente, durante esse período de Natal, Ano Novo, acabou deixando de postar alguns vídeos. E o YouTube, meu amigo, ele é cruel, porque se você deixa de postar vídeo, ele para de divulgar os seus vídeos. E hoje, nesse momento, o YouTube não está divulgando meus vídeos para absolutamente ninguém. E é o seguinte, eu venho pedir para você, nesse momento, rapidinho, deixar só o seu like. Muito rápido, é muito fácil. Largar o dedo aí nesse joinha, nesse like que tá aí embaixo, para ajudar na divulgação. Simples, fechou? Então conto com você. Bom, rapaziada, aviso tá dado. Mas vambora, vamos seguir com o vídeo, vamos trazer ainda mais informações do nosso Vasco da Gama a você. E eu quero aqui nesse momento falar com relação ao que rolou hoje lá no CT Moacir Barbosa, né, meu amigo torcedor vascaíno, porque o Vasco ele entrou em campo pela primeira vez. O time principal, né, do Vasco da Gama, a equipe principal, enfrentou hoje a equipe do Porto
Real. Porto Real barra Paraíba do Sul. O nome da equipe eu quero até para trazer com ainda mais detalhes a você, torcedor vascaíno. O Sport Clube Porto Real é uma equipe fundada em 2016 e que é aqui, é claro, da cidade carioca e nesse momento disputa a Série C do Campeonato Carioca. Então, o Vasco enfrentou essa equipe na tarde de hoje e goleou, tá? Uma goleada no CT Moacir Barbosa. 7 para o Vasco da Gama e 0 para a equipe do Porto Real. Os gols do Vasco da Gama foram marcados por Pablo Verrete, que marcou 2. Um desses gols, o cruzamento do Lucas Piton. O outro gol do Vasco da Gama foi marcado por Uma Rodrigues. E além disso também Payet, fazendo outros 2. E Jean Davi Menezes, também meu amigo torcedor vascaíno, fazendo 2 golzinhos nessa goleada. Vasco da Gama aí, com tudo. E antes que você se questione, meu amigo, Lucas, mas o Vasco enfrentou o Porto Real, uma equipe da Série C do Campeonato Brasileiro. Meu amigo, quando o Vasco enfrenta equipes assim, tem que golear mesmo. E que bom que foi 7-0. Estranho seria se tivesse sido 3-0, 2-0, 2-1. 7-0 mais do que nunca evidencia que o Vasco hoje é uma equipe sólida, uma equipe que consegue ser superior sempre aos seus adversários. Uma vitória importante, uma vitória que sem dúvida nenhuma, traz muita confiança para esse grupo, que hoje entrou em campo, é claro, sob o comando do técnico Fábio Carille, com a seguinte escalação. O Vasco começou com o Léo Jardim no gol, que é o titular absoluto desse time. Na lateral direita, o PH, Paulo Henrique. Na lateral esquerda, Lucas Piton. Na zaga, o João Vitor, que é o titular absoluto também do sistema defensivo pelo lado direito. E Lucas Oliveira, ganhado a vaga, até porque até o momento temos apenas Lucas Oliveira, João Vitor e Lucas Freitas à disposição do técnico Fábio Carille. Maurício Lemos desembarcou ontem no Rio, entretanto ainda não está, e com isso, melhor dizendo, ainda não está à disposição do técnico, até porque nem sequer anunciado ainda foi. E o Vasco hoje, ele entrou em campo numa espécie de 4-4-2, tá? Tivemos 4 jogadores no meio de campo. Jair, Paulinho, Tietê e Felipe Coutinho. Um meio-campo muito habilidoso. E um meio-campo que sabe trabalhar com a bola no pé. Tenho certeza que o Vasco hoje, se a gente pudesse ter acesso às estatísticas, aos dados, o que mais o Vasco da Gama deve ter feito nessa tarde de hoje contra a equipe do Porto Real foi trabalhar a bola. Não por conta da inferioridade do adversário, mas por conta da qualidade dos jogadores que estavam atuando no setor de meio-campo do Vasco. O Vasco, tendo esses jogadores no setor de meio-campo, com toda certeza vai ter uma principal característica durante essa temporada de 2025, que é povoar o meio-campo e ter qualidade para jogar com a bola nos pés. O Tietchan sabe conduzir muito bem a bola, girar a bola, assim como o Jair, assim como o Paulinho, e é claro, principalmente Felipe Coutinho. E para fechar os 11 iniciais, uma dupla ofensiva comandada por Alex Teixeira e Pablo Verrete. Alex Teixeira que deve ser muito utilizado esse ano pelo técnico Fábio Carille, é um jogador que no papo que Carille teve com a imprensa fez questão de falar sobre. O Alex Teixeira é um atleta que inclusive fecha o ano passado muito bem. E eu tenho certeza que fazendo uma boa pré-temporada, com bons trabalhos físicos, entrando bem condicionalmente, tem tudo para se destacar. Até porque, se a gente olha a idade do Alex Teixeira, meu amigo, é um jogador que tem apenas 35 anos de idade. Tá novo? É claro que não, mas também não tá velho como muito se imagina. 35 anos de idade, já fez 35 anos nesse ano, tá? No dia 6 de janeiro. Então assim, a gente vê o Hulk hoje com 39, gente, brilhando no futebol brasileiro. A gente viu o Felipe Melo no ano retrasado sendo campeão da Libertadores pelo Fluminense com 40. A gente viu o Thiago Silva hoje sendo os grandes destaques do sistema defensivo do Fluminense com 41 ou 42. Então 35 anos hoje para o futebol atual, futebol moderno, não é mais jogador velho não. Trabalhando bem fisicamente, tendo uma boa pré-temporada e com a bola que a gente sabe que o Alex Teixeira tem, não à toa conseguiu se destacar no futebol do interior, tem tudo para ajudar e muito esse sistema ofensivo do Vasco da Gama e já começou sendo titular. Tendo nome, como Emerson Rodrigues, como Jean Davi e alguns outros, o técnico Fábio Carille preferiu começar com Alex Teixeira. Então, assim, informações importantes. O Vasco tem outros jogadores, é claro, à sua disposição, que começaram no banco, o próprio Jean Davi,
o próprio Puma Rodrigues, Hugo Moura, Matheus Carvalho, que por opção começaram aí no banco de reservas pela escolha do técnico Fábio Carille. Gostou do time titular? Se você fosse o técnico Fábio Carille, faria alguma alteração? Deixe a sua opinião nos comentários. O certo é, ele escolheu esse 4-4-2, perdão, para a primeira partida do ano de 2025. Vasco, que estreia nesse próximo dia 23, daqui a 11 dias, contra a equipe do Bangu, ou Madureira, não lembro, em Manaus, na Arena Amazônia. E para fechar, falando ainda sobre o que rolou hoje também no CT Moacir Barbosa, né? Foi-se confirmado. O Vasco anunciou hoje 3 novos profissionais para uma comissão técnica permanente. O primeiro, a contratação de Leandro Franco, profissional que está aparecendo aí na imagem a vocês, que chega ao Vasco da Gama para trabalhar no cargo de treinador de goleiros. O profissional já esteve no clube e teve o seu primeiro dia de trabalho no CT Moacir Barbosa nessa tarde de domingo. Leandro Franco é um profissional que tem passagens por diversos clubes do futebol brasileiro e com destaque para o Cruzeiro, onde inclusive trabalhou e conquistou durante esse período os títulos mineiros de 18 e 19, além também da Copa do Brasil do ano de 2018. Além de trabalhar no Cruzeiro, ele tem passagem por outros clubes do exterior, como Sivasspor e Aksar, da Turquia, no Delhi Dynamos, da Índia, além de ter trabalhado de forma individual com o goleiro Rafael Cabral, do Napoli da Itália, e com Diego Alves, ex-goleiro inclusive do Flamengo, no Valência da Espanha. Era o preparador individual desses goleiros durante esses períodos. O profissional é formado em Educação Física, pós-graduado em Psicologia do Esporte e Neurociência, além de possuir licenciado da CBF para as funções de treinador de goleiro e também de treinador. Então, o Vasco aí, é claro, trazendo novos profissionais para a sua comissão permanente. E além do preparador de goleiros, o Vasco também hoje anunciou esses 2 outros profissionais que estão aparecendo na imagem a vocês. Creio que um é mais do que conhecido. Os 2 são muito conhecidos, mas um é um dos grandes ídolos da história do Clube de Regatas Vasco da Gama. Eu quero começar, inclusive, por ele, que é o Luizinho Quintanilha, um dos atletas mais vitoriosos da história do Vasco, né? Ele chega ao Vasco em 1991, conquista no ano de 92, 93 e 94 o tricampeonato carioca do Vasco, e além também de 98, mais um campeonato carioca, fechando aí o tetracampeonato carioca. Além disso, ele conquista também 2 campeonatos brasileiros, de 97 e de 2000, a Libertadores de 98, o Rio São Paulo de 99 e a Mercosul de 2000. Mais do que nunca, muito vitorioso. E além dele também, Bruno Lazzaroni, atleta do Vasco entre 2002 e 2004, que já atua como auxiliar técnico desde o ano de 2018 e, é claro, né, tem passagens por outros clubes, como por exemplo o Botafogo, o Atlético Paranaense, o Cuiabá, o Coritiba, o Ceará e o Corinthians. Bruno Lazzaroni, que chegou a ser auxiliar de ninguém mais, ninguém menos do que Antônio Oliveira durante a sua passagem pelo Cuiabá. E agora tem a oportunidade de ser auxiliar técnico, né, do nosso Cruz Maltino. Ambos chegam exatamente para essa função. Auxiliares permanentes da comissão permanente do Vasco. Então o Vasco hoje tem Bruno Lazzaroni e Luizinho Quintanilha como auxiliares permanentes, o Leandro Franco como preparador de goleiro da comissão permanente, e tem também o Daniel Félix como preparador físico da comissão permanente. Importante falar aqui também, meu amigo torcedor vascaíno, que isso faz parte de um processo de reformulação do Vasco da Gama. E sobre o Bruno Lazzaroni, se você tem algum tipo de dúvida, sim, Bruno Lazzaroni é filho de Sebastião Lazzaroni, que foi um dos, assim, grandes nomes da história do nosso futebol. Só para confirmar aqui essa situação a vocês, Sebastião Lazzaroni, à época, era um ex-treinador da seleção brasileira, alguém que marcou muito, né, a história do nosso futebol e marcou muito até o nosso Vasco da Gama. Sebastião Lazzaroni era o técnico do nosso Cruz Maltino no Campeonato Carioca de 1987, 1988, da Taça Rio de 88, da Taça Jerônimo Bastos de 88, do Troféu Ramon de Carranza de 87. Então, o seu pai que marcou história no Vasco, e agora chega o seu filho também para marcar talvez uma outra história no nosso Cruz Maltino. É o que o Pedrinho sempre disse, é o Vasco dentro do Vasco. É isso que ele busca para o nosso Cruz Maltino. Fechou?
Deixe a sua opinião nos comentários sobre tudo o que você acha disso, essas mudanças feitas no Vasco, amistoso, a vitória. Quero saber a sua opinião. A gente vai ficando por aqui. Esse foi o nosso Boa Noite Gigante. Conto com você. Se inscreva, compartilhe, ajude aí nosso crescimento. Como nós sempre falamos aqui, saudações vascaínas.